Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o webinar de lançamento do nosso novo curso, o curso do Grupo Science de Flebologia Avançada. É um curso que foi feito aí ao longo dos últimos 6 meses, foi feito com muito trabalho, muito carinho. E hoje acho que a gente consegue chegar ao cume desse momento, né? Conseguir reunir pessoas tão legais, tão importantes aí no cenário da flebologia com a gente, tanto no curso quanto no lançamento, e poder mostrar um pouquinho aqui para vocês de tudo que a gente preparou, do que tem por vir, do que vocês podem esperar acompanhando o nosso curso. Então hoje estamos juntos aqui a Aline Lamaita, né, acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, uma vascular de altíssimo gabarito, né, Aline? Todo mundo conhece ela, da Santa Casa, de todos os congressos e apresentações, tudo que todo mundo hoje faz um pouquinho aí de laser, com certeza tem um dedinho de Aline, né? O Dr. Walter Campos, que é o chefe das doenças venosas lá do HC, da FMUSP, o recém-ex-presidente, né, da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. E o Igor Sincos aqui, meu amigão, meu sócio aqui, o criador do Grupo Science. E hoje a gente vai falar, então, basicamente de 3 temas que estão muito profundamente envolvidos no nosso curso inteiro. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre um caso de laser endovenoso, né, que a gente vai falar sobre uma fibra nova que entrou no mercado agora, que é a NeverTouch. Depois vai vir talvez aqui o maior especialista da América Latina em cirurgia de lipedema, que é o Dr. Fábio Kamamoto, cirurgião plástico com quase 300 casos operados de lipedema. Vai explicar um pouquinho para a gente do ponto de vista do cirurgião plástico, como que é essa relação entre o cirurgião plástico e o cirurgião vascular no tratamento do lipedema. E depois a Aline vai apresentar talvez a coisa que todo mundo mais espera aí, que ela vai falar de vários casos, várias dicas, várias imagens antes e depois de tratamento de veias de face. Tô certo, Aline? É isso aí. Então acho que a gente já podia começar, né, Igor? O que você acha? Eu acho que sim. Só gostaria de fazer um parênteses aqui, né? Para falar que a nossa plataforma, o Science 360, é uma plataforma que visa o treinamento de 360 graus do vascular moderno. Legal. Né? Então, hoje nós estamos fechando com o nosso curso de maior valor, né? Eu acho, né? Que foi feito com muito carinho. Então, nós temos o arterial, o endovenoso, tem uma intersecção de endovenoso, né? Para flebologia. E agora, principalmente com as aulas da Aline, suas, do Dr. Walter, ficaram incríveis. Então, hoje eu só estou aqui para aprender e junto com todo mundo aqui, vamos ver o que eles vão nos mostrar. Boa, é isso aí. Vamos partir então para a primeira apresentação? Muito bem, pessoal. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o tratamento da safena com o laser endovenoso na prática. Tenho certeza que dos 220 agora, então 220 pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo. Obrigado, viu, pessoal, por vocês estarem prestigiando a gente uma segunda-feira à noite. Eu sei que não é fácil separar esse tempinho para tentar aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fazem laser endovenoso, mas eu quero ver se a gente consegue agregar um pouquinho ao conhecimento já de vocês. Então, primeiro, para quem não faz, para quem faz e para quem não faz, né? Por que eu, cirurgião vascular, hoje, 2021, preciso saber fazer laser endovenoso? Então, antes de qualquer coisa, indo para essa parte de ciência, né, vários estudos, guidelines, já mostraram, sem dúvida, a efetividade, né? Mais de 95% de veia fechada ao longo aí de 5 anos, então isso já por si só, já é um fator super importante. Mas também a menor morbidade perioperatória, né, o paciente costuma, assim, ter menos dor, né, voltar às atividades mais rapidamente do que quando faz uma safenectomia habitual. Mas talvez o principal, porque hoje em dia não tem como esconder dos pacientes as novas técnicas. Hoje eles têm rede social, eles sabem e eles se interessam e eles vêm perguntar: ah, você sabe fazer? Você faz? Dá para ser de outra forma? Então é legal a gente poder ter essa opção e poder entregar o melhor para os nossos pacientes. Quando a gente vai fazer um tratamento de laser endovenoso,
dá para você dividir o planejamento em 3 partes, né? Que é o mapeamento, quando você faz o ultrassom, saber o que você vai tratar, o preparo dos materiais e montar a sala cirúrgica, ver se está tudo certinho, e aí os tempos cirúrgicos obrigatórios, que a gente vai incluir desde a punção, a subida da fibra, o posicionamento, a tumescência, vai deixar em Trendelenburg, todas essas partes. Mas eu vou focar aqui um pouquinho mais na parte dos materiais, né? Então, o ultrassom, antes de qualquer coisa, precisa ser aquele ultrassom master mega que faz um triplex super avançado? Não, o que precisa mesmo é ter um modo B muito bom, né? Se o ultrassom tiver um modo B, você vai conseguir fazer todas as partes que você precisa, que é a punção, que é a tumescência, que é acompanhar a fibra enquanto ela sobe e depois quando você está fazendo a termoablação. Se tiver alguma suspeita de alguma complicação, você já consegue ver. O aparelho de laser é muito importante, saber escolher o aparelho de laser, não dá para ser uma coisa tipo assim, qual que tem aí? A gente sabe que agora alguns hospitais estão começando a fornecer o aparelho, não dá para ser qualquer um, você tem que saber qual que é. A fibra, né? Hoje a gente tem já algumas opções e eu vou falar bastante aqui dessas fibras hoje em dia. E o introdutor, caso seja necessário. Por que eu falei caso seja necessário? Porque algumas fibras você precisa usar o introdutor 6 French, outras fibras você já consegue fazer direto pelo Gelco 16. Então, quando a gente escolhe o aparelho de laser, a verdade é a seguinte, pode ser qualquer um, desde que você saiba que o comprimento de onda é o comprimento de 1470. Por quê? Quando você está com esse comprimento de 70 de 1470 nanômetros, você está atingindo o principal cromóforo que temos como objetivo para desnaturar a proteína da parede das veias, que é a água. Antigamente, o que se usava era 840, 980, e atingia mais a hemoglobina, o cromóforo hemoglobina. Então acabava que o resultado era eficaz também, porque na prática vai secar a veia. Só que acabava também dando mais sintomas. Então o pessoal mais antigo deve ter visto lá no começo da curva de aprendizado, utilizava o 840, o 980, e o paciente sofria um pouco no pós-operatório, tinha uma sensação um pouco mais de inflamação. E aí quem começou naquela época, alguns tiraram o pé e falaram, não gosto de laser, isso daí não ficou legal não. Mas pessoal, para vocês que estão pensando nisso daí, o 1470 é completamente diferente, tá? Dá para fazer e a pessoa sair andando minutos depois, né? Outra coisa que eu acho que é legal de ver é quando você vai escolher a fibra do laser, ver qual que é o conector dela. Então não é só ligar lá para um representante, encontrou, falou que era mais barato e comprar. Não, veja que aqui nesse caso, aqui nesse slide eu estou mostrando 3 formas diferentes de conector de fibra. E tem algumas que são únicas e específicas para um tipo de aparelho de laser. Então você pode comprar fibra e ser obrigado a utilizar naquele aparelho. Isso, ao meu ver, não é tão bom, porque se um dia esse aparelho não estiver disponível, você não vai conseguir fazer o tratamento. Ou o outro problema é que se esse vendedor começar a subir muito o preço, você vai estar, infelizmente, na mão dele. Então o melhor é que tenha um conector que seja universal, que você possa usar em qualquer tipo de aparelho. E aí, qual tipo de fibra de laser? Pode ser a fibra linear, né, que é a fibra plana, que dispara para frente, ou a fibra radial, que faz esse disparo ao redor. Só essas duas? Não. Então, é disso que a gente vai falar. A Angiodynamics agora entrou no Brasil e trouxe essa daqui, que é a fibra Never Touch. E ela tem esse nome por quê? Porque ela, de fato, acaba não ficando em contato direto com a parede do vaso, né? Tem uma capinha de ouro na ponta que ela elimina o contato da fibra com a parede da veia. Então tem menos aquela sensação de grudar, sabe? De como se você estivesse puxando, de repente dá uma estilingadinha, uma soltadinha. E isso significa o quê? Menos carbonização de veia. Então se por um lado a fibra ela não dispara circunferencial por causa dessa capinha de ouro, por outro lado gruda muito menos e ela acaba tendo uma difusão muito melhor de energia, numa área quase 2,5 vezes maior. Outra coisa que é legal, eu não sei se dá para ver aí, mas a fibra aqui, ó, tá vendo? A fibra em si, ela tem 600 micras. E eles conseguiram fazer uma solda num vidro que ficou bem fininha também. Então, no total, ó, dá 900 micras aqui em cima. E sendo 900 micras, vocês vão ver ali mais à frente, você consegue utilizar essa fibra de 600 num introdutor 4 ou num Gelco 16, o que é muito prático
para quem faz bastante pulsão, para quem gosta de fazer essas técnicas que você faz bastante tratamento de várias veias quase que simultâneas. Então, isso daqui é o que eu gosto de mostrar, ó, uma fibra normal, o corpinho dela é de 900 micras, aí lá dentro a fibra em si tem 600 micras, e o total, quando tem essa capinha ali ó, de sílica, vai para 1.200 micras. E isso significa que você precisa de um introdutor 6. Já essa fibra da AngioDynamics, a Nevertouch, ela também é de 600 micras, o corpinho é de 900 e é tão fininha essa capa de ouro que no total dá 905 micras e isso significa que entra no introdutor ou no Gelco 16. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da gente fazendo mesmo o tratamento na prática, que acho que é diferente, né, quando olho. Então esse daqui era o caso, né, uma paciente com insuficiência de safena, sintomática. O legal é que no kit já vem tanto a fibra quanto o introdutor, então já está junto o introdutor 4 French. Essa daqui é a fibra, você vê ali aquele conector universal que eu falei para vocês. Vem com um guiazinho 018, curtinho, bem fácil de manejar. Eu sempre faço acesso com garrote, se tem proclive ou não a gente vai ver, mas isso é legal porque aumenta muito o diâmetro da veia. Como vocês podem ver, fica bem fácil, faz aquele tuquezinho na hora da agulha entrar, e aí você vê o guia subindo bem facilmente, né? Você vê que por ser um introdutor 4 French é fácil de colocar, você não precisa, muitas vezes não precisa nem fazer o furo na pele, você vê como isso facilita bastante. A conexão, quando você coloca lá no aparelho, é legal que aparece aquela ali em cima, ó, válido, tá vendo? Então já fez o reconhecimento da fibra. Aqui eu estou mostrando, é diferente então da fibra radial, que faria circunferencial o disparo, essa daqui é um pouco oblíquo, não chega a ser disparo reto, é oblíquo, né? E tem essa questão da proteção. O vidro ele fica um pouquinho para dentro da fibra. Você vê que ela é toda centimetrada, tem marcações também de 10 em 10 centímetros e tem essa marcação aqui no comecinho, ó, vocês vão ver, aqui ó, que é para você ter certeza de quando você está chegando perto da pele, é uma marcação de segurança, que eu particularmente gosto muito porque é um aviso para você saber que já está na hora de parar. Aqui olha que legal, como o diâmetro da fibra é de 905, o diâmetro interno de um Gelco 16 é de 1190. Então você está tranquilo, um Gelco 18 já não daria, mas um 16, um 14, dá para fazer muito bem. Você vê que é uma fibra que ela acaba navegando bem fácil e ela tem uma capacidade de iluminação muito boa mesmo. Caso você tenha uma paciente que seja um pouquinho mais obesa e vai escurecendo, tem essa técnica que eu sempre gosto de usar, que é espalmar a mão, aperta um pouquinho a gordura e fica mais fácil para você ver a luz passando. Eu me organizo assim, primeiro eu sempre escolho a potência no aparelho de acordo com a veia que eu vou tratar. Se é safena, interna vai ser maior. Depois eu escolho o lead, e o lead depende do calibre. Então, nesse exemplo aqui, desse nosso caso, era uma veia de 7 milímetros, eu escolhi fazer 70 de lead. Então, vocês veem aqui no aparelho, você escolhe lá quantos watts, que é a potência, então 7 watts safena interna, e eu escolhi 70 de lead. E o aparelho ele vai me avisando, ele vai me mostrando, se eu quero marcar a cada 10 segundos, ele vai me mostrando a entrega de energia. Aqui vocês veem o posicionamento, eu gosto de posicionar na crossa e voltar 2 centímetros. A injeção do soro tumescente, sempre tentando ir próximo da veia, mas sem querer atingir, você vê que a fibra aparece muito bem, isso é uma característica dessa fibra por causa da pontinha de ouro. E a última tumescência que eu gosto de fazer na longitudinal. Como vocês podem ver ali, a fibra aparece bem, você vai na longitudinal e olha que bonito, dá para ver a crossa fechando, né? Então, fechamos a crossa, beleza, já nessa posição já começa a fazer a termoablação. E aparece super bem, é um ponto realmente muito positivo, fica mais fácil de fazer o tratamento e de ir acompanhando que está dando certo. Você vê primeiro as bolinhas indo para a esquerda e depois voltando. Aqui eu acho que é legal de mostrar, ó, porque conforme você vai disparando, também vai tendo essa medida do comprimento. Então, para quem tem acha que o laser é um pouco mais difícil porque vai puxando e não consegue acompanhar, vai vendo que o centímetro ali ó, no meio, ó, 19, aí vai, completou? 18, vai acompanhando. Aqui ó, é a marcação para falar, cuidado, o introdutor já está perto. Então tem essa marcação de segurança, você puxa para 20 centímetros e continua a sua termoablação. Mas você vê que mesmo assim ó, a ponta ainda está para fora, então dá para ficar tranquilo que você não está queimando.
continua, vem fazendo isso sequencialmente, né? Vai chegando e puxando, até chegar no momento que você tira o introdutor. E olha o detalhezinho que eu faço. Quando está no fim, eu gosto de queimar quase até a saidinha da punção onde eu puncionei a veia. Você vê que o marcador ali de segurança chegou, ó, a luz aparecendo na pele. Aí tá bom, aí é só parar, tirar, acabou. No pós-operatório eu sempre deixo uma meia elástica, deixo compressão excêntrica e apesar da profilaxia ser uma coisa ainda com pouca evidência científica, eu procuro sim deixar na maioria dos meus pacientes. Então esse daqui foi um vídeo mostrando na prática, né, brevemente um pouco do que a gente vai mostrar também no nosso curso online. E eu queria agora aproveitar e discutir aqui com o pessoal que está, a Aline, com o Dr. Walter, com o Igor, que são pessoas bastante experientes no tratamento endovenoso, o que vocês estão fazendo hoje em dia, se os resultados a longo prazo mesmo de tratamento endovenoso estão valendo a pena, o que vocês têm visto aí? Bom, eu não tenho muita experiência com essa fibra, Nevertouch, já ouvi falar bastante, mas ainda não usei. Estou acostumada a usar com fibra radial. Eu já comecei com laser 1470, não tive experiência com 980, mas a minha experiência é muito boa. Falo que depois que você começa a fazer laser é um caminho sem volta, você não volta a fazer cirurgia convencional. Faço em alguns casos selecionados, mas é o método de escolha, porque realmente o paciente fica mais satisfeito, a recuperação é melhor, e a gente começa, depois que pega a prática, até achar mais rápido e mais prático, né? Boa. Uma pergunta para vocês três aí. Na prática, hoje, se chega uma paciente e fala, mas eu, sei lá, não confio muito nesse negócio de laser, eu quero fazer safenectomia. Vocês fazem? Ou você fala assim, não, eu acredito mais nesse tratamento, então se for para fazer safenectomia, eu não faço. Chega a esse ponto? Como é que é? Não, eu não falo que eu não faço, mas eu uso todas as habilidades que eu tenho para começar a fazer. Cognitivas, de PNL, né? Para você tentar explicar para a pessoa. Porque, assim, você tem que partir do princípio que se fosse em você, alguém da sua família, cara, eu não ia querer fazer uma safenectomia, entendeu? De jeito nenhum. Então, acho que quando você acredita na técnica, quando você tem uma certa experiência, fica muito mais fácil você convencer as pessoas, né? E tem limitação financeira, né? Às vezes não tem condição, não tem jeito, né? Paciência. Qual é a sua experiência, Dr. Walter? Eu concordo. Eu ofereço laser ou radiofrequência, que eu acredito que é melhor mesmo. Esse negócio do laser começou aí uns 10, 15 anos atrás, a gente via com muita desconfiança, né? Mas aí vendo os resultados, a gente vê que o pós-operatório é muito melhor, muito melhor. Eu falo, em mim eu faria termoablação. E agora tem o fator limitante que é o gasto com a fibra, que sai mais caro. E normalmente eu explico o seguinte, após 6 meses é mais ou menos parecido o resultado, que é verdade, isso é um estudo randomizado isso, né? Mas o pós-operatório, o primeiro mês, é muito melhor fazer termoablação. E eu comecei, a Aline falou que começou já com 1470. No Hospital das Clínicas, a gente comprou um aparelho de 980, com fibra plana. E doía no começo, doía muito. Você chegou a pegar a fibra plana? Chegamos. O Igor... Tinha que subir com o catéter, né? Isso mesmo. E a fibra plana fura a veia, queima. E aí a gente eles mudaram o aparelho, lá, o filtro, para 1470 e fibra radial. Aí realmente melhorou muito o pós-operatório, né? Muito menos dor. Agora, essa fibra realmente eu não tenho experiência ainda, parece que é muito boa, já se usa há alguns anos nos Estados Unidos, né? Então, vamos testar também. Nos Estados Unidos eles já usam, acho que é líder de mercado deles, realmente a maior vantagem que eles veem é isso daí, você consegue ter uma difusão maior da energia, então acaba tendo menos essa sensação do sticking ali, de achar que carbonizou, e aparece muito bem no ultrassom, isso daí fica fácil. A fibra radial é mais difícil de ver, né? Você acaba vendo bem não tem a parte de metal, né? É só plástico, né? Só a sílica ali na ponta. Eu tive uma experiência com essa fibra nos Estados Unidos, né? Quando eu fui lá, porque é a principal fibra que tem lá. No passado, eles chegavam a passar uma bainha, colocavam uma bainha e vinha recolhendo, né? Aí evoluiu e tal. E esse kit deles aí eu usei também, Vitor, e eu achei fantástico vir com esse kit de micropunção, né? É muito elegante, né? E o aparelho em si é muito bom, você poder escolher todos os parâmetros e praticamente você não precisa fazer nenhum cálculo, né? Você toma algumas decisões.
até porque a aula de como calcular tá lá no site, se você... Tá no curso. E a aula dele é muito boa. Todo ano eu olho e falo, oh, rapaz, é assim que eu vou fazer. Valoriza, então, né? Parabéns. Não, isso aí. Beleza. Gente, essa daqui então foi a primeira parte da nossa conversa, né? A gente falou então sobre laser endovenoso. Agora a gente vai fazer só a nossa transição aqui do cenário, né? Fazer os bastidores. E eu vou convidar para apresentar o próximo tema, que é lipedema. Na prática, o que o cirurgião vascular precisa saber do cirurgião plástico. O Dr. Fábio Kamamoto, cirurgião plástico da USP, doutorado na USP, que é feríssima em lipedema. Eu falei da América Latina, Fábio, mas talvez do mundo, né? Olá, boa noite. Eu sou cirurgião plástico, na verdade, estou para uma plateia de vasculares, mas a ideia nossa hoje é trazer um pouco essa jornada, né, Vitor, que a gente acabou discutindo bastante. E eu acho que a gente trabalha de uma maneira muito sinérgica mesmo, né? Então, o tema da nossa conversa hoje é assim, tudo que o vascular deve saber sobre o tratamento cirúrgico do lipedema. Obviamente, assim, a gente já vai discutir, e quem se inscrever no curso vai ter uma visão muito mais aprofundada sobre isso, dos principais pilares sobre o tratamento: a alimentação não inflamatória, atividade física de baixo impacto, evitar o uso de hormônios femininos e a cirurgia sobre o lipedema. A cirurgia ela é muito interessante, mas assim, eu acho que uma discussão importante é dizer, será que isso é de operar? Será que isso é da gente fazer um tratamento clínico? E a verdade é que, a meu ver, a gente deveria criar uma jornada para esse paciente que traria um benefício de longo prazo. Então, a jornada inicial, eu acho que ela deve iniciar pela dieta anti-inflamatória, pela atividade física de baixo impacto e evitar o uso de hormônios femininos. Só que o que a literatura mostra é que essa redução de volume de gordura nas pernas com essas atitudes é de 5% a 10%. Mas, na verdade, essa é a atitude que vai fazer com que ela tenha um resultado de longo prazo. A remoção de gordura mesmo consegue levar a reduções de gordura de 30%, 40% do volume da gordura das pernas. Isso se mantém por 3, 4 meses, só que algumas pacientes experimentam um reganho. Ou seja, elas começam a ter uma diminuição da atividade física, uma diminuição da disciplina alimentar e elas perdem um pouquinho do resultado. Mas quando elas retomam as atividades físicas e a dieta, elas vão ter o resultado para a vida toda. Então, a gente está dizendo aqui nesse momento que, na verdade, não existe assim quem assume o tratamento do lipedema. Quem assume, na verdade, é um grupo multidisciplinar de vasculares, de nutricionistas, de pessoas de atividade física e, inclusive, em algum momento dessa jornada, do cirurgião plástico. Esse tratamento cirúrgico ele envolve muito mais do que só a remoção das células de gordura, que seria a lipoaspiração, né? A lipoaspiração, como vocês já sabem, pressupõe a preservação de linfático e de veias, então a gente mapeia a safena no pré-operatório para que não haja uma lesão. E a gente consegue a cada sessão remover de 7% a 8% do peso da paciente em litros de gordura. Nesse caso, é interessante notar também o quanto de sangue tem nesse frasco, né? Quer dizer, a gente tem uma grande quantidade de gordura com uma quantidade pequena de gordura dentro do frasco. E aqui um pós-operatório imediato, em que a gente remove a gordura através de pequenas incisões. Por isso que vocês veem pequenas incisões de 3 a 4 milímetros removendo um volume importante de gordura. Obviamente, esse volume não é infinito, então quando existe uma demanda de fazer uma remoção maior do que 7 a 8%, a gente propõe para o paciente fazer isso por etapas. Mas assim, não só de remoção de gordura é o tratamento cirúrgico, né? É importante a gente pensar, assim como a gente acabou de falar de laser, em terapias de retração de pele, né? Então, diferente de vocês vasculares, a gente trabalha sim com a comprimento de onda de 980 nanômetros, e esse comprimento de onda ele consegue levar a um cromóforo de derme e de água, ou seja, uma retração da pele quando aplicado. E essa retração de pele permite que a gente consiga remover grandes quantidades de gordura sem gerar flacidez de pele. Como qualquer cromóforo pode levar a queimaduras, a gente também faz uma monitorização através de câmeras térmicas de infravermelho. E em casos maiores, a gente também propõe para a paciente fazer uma remoção de pele. Então aqui é o exemplo de uma paciente no estágio 3 do lipedema, em que a gente vai associar todas essas condutas, ou seja, remoção de gordura, laser para retração de pele e remoção cirúrgica de pele, inclusive. Então, uma remoção de 8 litros de lipoaspirado,
3.400 gramas de remoção de pele e o laser para retração, tá bom? E aqui um pós-operatório de 3 meses. Então, assim, a gente consegue remover grande quantidade de gordura através dessas condutas, né? Nesse caso, 6,5 litros de panturrilha. É bastante interessante notar que a retração de pele, nesse caso, é muito satisfatória. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o benefício, mesmo após um ano de pós-operatório, se mantém. E em casos mais agressivos, por exemplo, num caso como esse, em que a gente removeu 11 litros de gordura da região da coxa, a gente pode ver que existe, sim, algum benefício em qualidade de vida. Essas pacientes experimentam, assim, a capacidade não só de embarcar no avião, de sentar no ônibus, mas elas vão dizer para vocês, diminuir a dor, resolvi minha questão com hematomas, caibo numa calça. Então, a gente está discutindo tantos aspectos de qualidade de vida quanto aspectos estéticos. Então, numa segunda etapa, como eu estava dizendo a vocês, a gente conseguiu remover mais 9,8 litros e trouxe, então, uma qualidade de vida mais interessante para essa paciente. Panturrilha também, então, a remoção do lipedema pode ser em coxa, pode ser em joelho, pode ser em panturrilha. E a gente experimenta grandes remoções de pele e grandes remoções de volume, quer dizer, um tornozelo que tinha 33 centímetros passa para 24, o que tinha 48 passa para 36. Então ela vai dizer a vocês, olha, eu consigo agora caber numa bota, consigo caber numa calça. O que para a gente é banal, na verdade, ela assim, eu me sinto como uma pessoa normal. E aí, assim, esse ganho, tanto estético quanto de qualidade de vida, ele é bastante documentado na literatura. Aqui, depois vocês vão ver melhor na aula, mas um artigo de 2021, em que foram pesquisadas 148 mulheres americanas submetidas à cirurgia, e 84% delas diz assim, eu vivo menor. Eu vivo melhor, eu tenho menos dor, minha perna está mais leve, eu consigo deambular melhor, eu perdi volume. E o mais interessante é que os ganhos de longo prazo também funcionam, ou seja, estudos com 4 a 8 anos de segmento dessas mulheres mostram que existem melhores objetivos, a circunferência da perna vai ficar menor, existe menor necessidade de tratamento clínico, e existe melhor hematoma, menor dor, melhor qualidade de vida. Isso a longo prazo. Então, a gente não está dizendo de um tratamento paliativo, mas sim algo que tem uma durabilidade de longo prazo, tá bom? Então, entender que o lipedema existe e que acomete 10% das mulheres, é o mesmo número de mulheres que tem hipotireoidismo no mundo, né? É algo super importante, super prevalente, infelizmente ainda pouco diagnosticado, então eu agradeço a oportunidade, eu acho que hoje é um fórum para a gente pensar um pouco nesse grupo de mulheres enorme, né? Essa falta de diagnóstico tá fazendo com que a gente não trate precocemente essas mulheres e levam a casos mais radicais e com grandes remoções, com grandes etapas. O tratamento cirúrgico funciona, é complexo, mas sim dá resultados de longo prazo. E o ideal, obviamente, é que ele seja diagnóstico precocemente e que a gente faça tratamentos eficazes em menos etapas. Fábio, muito obrigado. Muito legal essa apresentação e, sinceramente, eu estava até ansioso para a gente poder fazer essa divulgação, porque eu acho que fica, às vezes, não sei se vocês também concordam comigo, como se fosse um sentimento de disputa, né, entre cirurgia plástica, cirurgia vascular, nutrologia, endócrino, e eu acho que não é para ninguém ser dono de nenhum diagnóstico, de nenhum tratamento, especialmente num desse como é o lipedema, que é tão complexo, né, tão multifacetado, né? O que você tem visto nos últimos meses, Fábio, de diferença até na forma como as pessoas chegam para você no consultório? Você acha que está servindo essa divulgação toda que a gente está fazendo? O paciente já chega sabendo um pouco mais? Está facilitando o tratamento? E a segunda coisa é, qual é a importância para você do cirurgião vascular no acompanhamento do lipedema? Olha, assim, eu acho que o paciente só tem a ganhar, e o profissional também, quando a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar, multiespecialidade, né? Eu acho que disputar um mercado de uma maneira de dizer, olha, eu preciso trazer isso só para mim, quem mais vai perder dessa atitude é o paciente, infelizmente. Então, eu não vejo assim uma doença que envolve tanta multidisciplinaridade que nem o lipedema. A gente precisa de um vascular, a gente precisa de alguém que remova a gordura, a gente precisa de um nutri, a gente precisa de um preparador físico, a gente precisa de um psicólogo. A quantidade de mulheres que descambam para um distúrbio alimentar
anorexia, bulimia, obesidade é enorme, então a gente vai precisar de alguém que mexa com essa questão alimentar. Eu acho que tentar monopolizar dentro da sua especialidade é algo que é muito mais uma questão de mercado do que uma questão de um benefício para o paciente. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é isso, né? É trazer cada um de nós o seu talento e tentar agregar para que essa pessoa viva melhor. Então, acho que no mundo ideal, acho que a gente vai criar uma clínica multidisciplinar, multiespecialidade, e essas pessoas vão se beneficiar ao longo de uma jornada de longo prazo. Honestamente, acho que é isso que eu tentei deixar claro, eu faço um pedaço dessa jornada, que eu acho que ele é bastante agressivo, eu acho que ele é até bastante resolutivo, mas ele é pontual, né? Então, eu acho que assim, a jornada de longo prazo depende de outras especialidades, inclusive e muito dos vasculares. Essa é a minha opinião pessoal. Posso dar uma opinião? Claro. Eu também acho que é multidisciplinar mesmo. E, assim, o lipedema é um problema genético, né? É aquela população do Mediterrâneo que tem. O que a gente não pode transformar um lipedema numa pessoa que não é treinada de maneira adequada para fazer uma lipo em um linfedema, que aí você vai criar um problema maior e sem solução. Uma coisa que eu queria perguntar, qual é o grau de lipedema que teria indicação para fazer lipoaspiração, Fábio? Essa pergunta é ótima e pode ser vista de duas maneiras. Assim, se você estivesse morando na Alemanha, eles iam dizer o seguinte, que os lipedemas cirúrgicos são os de grau avançado, 3 e 4. Agora, o problema é assim, quando você encara cirurgicamente um lipedema 3 ou 4, você está dizendo a ela, vamos fazer várias etapas e vamos fazer tratamentos bastante agressivos, né? Então, assim, uma outra maneira de olhar, que talvez seja o olhar mais americano, é dizer o seguinte, por que você não pode tratar precocemente? Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que ninguém deve abandonar a questão alimentar, essencial para sempre, a questão de atividade, para sempre. Mas se você conseguir abordar essa paciente de uma maneira precoce, no estágio 1 e 2, você impede a progressão da doença. E você conseguiria fazer com que ela tenha uma qualidade de vida para sempre boa, né? Quer dizer, a gente está falando de um tratamento curativo. Então, assim, meu olhar pessoal, assim, se a gente conseguisse abordá-las precocemente, mesmo no estágio 1 ou 2, e evitar a progressão da doença, eu acho que a gente cria uma qualidade de vida melhor. Mas isso é uma questão mais filosófica do que uma questão absoluta hoje no mundo. Posso só perguntar uma última coisa que eu tinha perguntado até para você, que eu acho que é a maior dúvida da maioria dos vasculares. Você está com um paciente no consultório, a gente acompanha com lipedema. Você já viu que é um lipedema? Qual o momento em que a gente deve encaminhar para o plástico? Você está falando nesse limite, assim, qual é aquele limite que a gente olha ali e fala, olha, que tal você passar com um cirurgião plástico e ver se você tem uma necessidade de fazer uma lipoaspiração? Olha, a gente está falando de um tema novo, que a grande parte das publicações é de 2007, 2018. Então, assim, acho que a jornada é algo muito mais que a gente está propondo do que algo que está consolidado na literatura. A meu ver, eu começaria com uma atitude de qualidade de vida, que eu acho que é o seu core, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo deve aprender a comer direito, todo mundo deve aprender a ter atividade física, mas isso eu diria que é um pressuposto para que a gente possa operá-la. Em algum momento, você vai propor para ela o seguinte, assim, vamos tirar essa célula doente? Porque ela vai ficar, entre aspas, refém dessa situação de células doentes, né? Ô Fabio, mas se a pessoa não tiver com o tratamento clínico bom, você chega a falar assim, não vou fazer agora, você tem que melhorar ainda isso? Ou não chega a tanto? Você fala para ela, ó, seria melhor ser, mas vamos em frente. Seria melhor ser, né? Agora, o grande problema é o seguinte, assim, você imagina o contrário disso, assim, quanto é angustiante para uma pessoa que está com 100 quilos, com dor na perna, com uma limitação de deambulação, diz assim, vai treinar. Ela não consegue nem sair da cadeira, ela não consegue nem ir para uma academia, ela não consegue nem fazer uma atividade física, e eu acho que assim, essas soluções talvez de fora para dentro são um pouco perigosas, né? Agora, a meu ver, respondendo a tua pergunta, Aline, assim, eu diria, no mundo ideal, a pessoa deve aprender a atitude clínica e em algum momento ela vai dizer assim, doutora, eu preciso de algum complemento nisso. Aí você encaminha para uma remoção cirúrgica de células e ela volta para você. Porque eu acho que aí vocês têm o talento de ter uma recorrência e um segmento de longo prazo. Né? E isso daqui é o último comentário aqui, pensando um pouco na experiência do Dr. Walter, que deve ter uns 3, 4 anos a mais de formado que a gente, né? E eu já tenho a impressão... Então, eu sou formado em 2008, mas hoje eu já tenho a impressão de quantos casos de lipedema eu deixei passar
na minha vida, vendo agora retrospectivamente, quantas vezes eu mesmo não fiz aquela coisa que hoje eu vejo como é errado, de falar assim, não, isso aqui você é assim, sua família é assim, então, o senhor tem também essa impressão, assim, vendo os estudos hoje falando em 10% das mulheres tendo lipedema, você tem essa impressão de subdiagnóstico ao longo da carreira também? É, na verdade, a gente encaminhava para o plástico aquela lipodistrofia que era visível, né? E não assim no estágio mais inicial, mas a gente pode rever posições também. Normalmente a gente fazia compressão, melhorava os sintomas, né? Mas drenagem linfática são coisas que acabam dando uma aliviada, mas não resolve, né? Mas normalmente eu encaminhava pacientes com aqueles culotes, né? Que acho que já é um lipedema isso, né? Só fazer um comentário da minha, vai que eu estou no meio do caminho entre você e o Dr. Walter, mas o que eu mais sinto dificuldade no consultório em paciente com lipedema, e tenho muito, e sempre percebi, mas eu não dava o nome e não entendia que era lipedema. Hoje, retrospectivamente, eu sei que esse era o problema. Essa sensação. Que é aquela paciente que tem a perninha grossa, que está ali, que confunde um pouco com aquela obesidade, que tem sintoma nas pernas, às vezes tem aquela safena borderline, que você fica na dúvida se opera ou não, e aí você opera e ela continua com os mesmos sintomas, porque o problema não era a safena. Exato. Você trata os vasinhos, as telangiectasias e recidiva e fica voltando, você não tem aquele resultado que você queria, aquela paciente tem sensação de ficar sempre secando o gelo, não sair do lugar. Hoje eu consigo explicar muito dessas minhas pacientes com lipedema e mudança de hábito de vida. E aí melhorou o nosso tratamento, porque a nossa manutenção ficou mais fácil. Legal. A gente volta a dar resposta, né, Aline? A impressão que dava é que antes a gente ficava meio que sem resposta. E aí você via o paciente pulando de um médico para o outro, procurando... Importante é você saber fazer o diagnóstico diferencial entre linfedema e lipedema, né? Então, muitas vezes a paciente chega e fala, eu tenho linfedema. Chega no consultório, não é linfedema. Você vê lá o pé, os dedos, o sinal de Steimer negativo, né? Então, é importante o cirurgião vascular saber diferenciar, né? Porque é outro tratamento, né? Para um e para outro, né? E eu acho que é tão importante que, assim, na verdade, é libertador para essas mulheres. Porque, na verdade, assim, elas vêm de um histórico de frustração. Elas dizem assim, nossa, mas assim, ninguém explicou o que eu tenho, ninguém diz por que eu tenho essa dor, por que eu tenho tantos hematomas. Quando você nomina e traz uma clareza para essa mulher, isso é libertador. Ela vai dizer o seguinte, olha, finalmente eu entendi o que acontece comigo. E, assim, o diagnóstico correto leva a uma conduta correta. Então, assim, eu acho que discutir esse assunto hoje aqui é essencial. Sensacional. A minha vontade mesmo era que a gente pudesse até ter mais tempo ainda, né, Fabio? É que o lance sem dúvida, a sua presença aqui vai ser muito engrandecedora para a gente, vai ter muita discussão que vai surgir a partir desse nosso contato, isso você pode ter certeza. A gente agradece mais uma vez por ter participado hoje, por ter participado com a aula, o Fábio fez aula também no nosso curso, altíssimo nível, como sempre. E agora a gente vai chamar de novo um breakzinho, e na volta vai vir o Arthur aqui para falar um pouquinho sobre o curso. Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. E aí, galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur Curtarelli, sou responsável aqui por esses canais de mídia, tanto o Fogart da Madrugada quanto o Frêmito. E, cara, esse ano foi um ano muito especial para mim, muito especial para o Grupo Science. A gente produziu demais, tanto aqui no Grupo Science quanto lá no podcast Frêmito. A gente vem há 2 anos entrevistando aí grandes caras da medicina vascular, tanto no Brasil quanto no mundo. Entrevistamos chefe da Mayo Clinic, chefe da Stony Brook, entrevistamos do norte até o sul do país, os caras que mais se destacam dentro da medicina vascular, e isso me trouxe uma reflexão sobre por que esses caras conseguiram chegar nesse ponto da carreira. Qual que é o diferencial dessas pessoas que se destacam tanto no mercado para chegar a esse ponto, né? O que eles fazem? Nessa reflexão, eu aprendi e estudei sobre 4 princípios de pessoas extraordinárias. E isso aqui vale para todas as áreas do conhecimento. A gente vê muito em esporte, mas rola muito também na carreira de um profissional. E o mais engraçado sobre uma pessoa se destacar é que existe uma receita para isso. Não é difícil, está escrito. Você pode encontrar isso na internet facilmente. E por que a maioria das pessoas são medianas?
e mediana no termo literal da palavra, né? Está no meio, está na média. Por que poucas pessoas são extraordinárias, se a receita está aqui para todo mundo conhecer? É pelo mesmo motivo que as pessoas não conseguem emagrecer, por exemplo. Porque é fácil escrever, o papel aceita tudo. O difícil é colocar na prática. Agora, algumas pessoas pegam essa receita e transpõem isso para a vida delas. E aí elas se tornam pessoas extraordinárias, que são aquelas que pagam um preço maior para conseguir um resultado maior. E tá aqui, ó, vou te explicar. O primeiro passo para você se tornar uma pessoa extraordinária é você ter consciência do seu problema. Todos vocês que estão aqui online agora, segunda-feira, fim de ano, segundo ano de pandemia, todo mundo cansado, a gente está com 290 pessoas online agora, todos vocês têm consciência do problema. Vocês querem um mercado de trabalho melhor, uma posição profissional melhor. Então isso aqui vocês já dominam. Qual que é o segundo passo para você se tornar uma pessoa extraordinária? É você ter inconformismo sobre a sua realidade. E aí a gente tem pessoas que são conscientes da sua realidade, mas conformadas, ela sabe que ela está ali naquele nível mediano, e ela vai dormir toda noite e não tem problema com isso. Mas tem um nicho de pessoas que são conscientes e são inconformadas com a sua posição. Essas pessoas estão no step acima das pessoas que querem se tornar extraordinárias. Porque o terceiro step para você se tornar uma pessoa extraordinária é você ter consistência sobre os seus atos. E aí a gente tem os inconformados inconsistentes, a grande maioria deles. Agora no fim do ano você vai ver inúmero desses caras aqui, que são os caras que fazem promessa de fim de ano, fazem listinhas e cumprem ali até o dia 15, o dia 10 de janeiro. A partir dali eles não têm mais consistência nos seus atos. E a gente tem os inconformados consistentes. A partir daqui, esse é um grande gargalo para uma pessoa passar a se tornar uma pessoa extraordinária. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é o livro Hábitos Atômicos. Essas são as pessoas que têm hábitos atômicos. O último step para você se tornar uma pessoa extraordinária é você ter uma preparação adequada e colocar em prática tudo aquilo que você se propõe. 4 steps, está aqui, não é difícil. Vocês já cumpriram 2 deles, tenho certeza. Que é o problema da consciência, você sabe que você tem um problema, senão você não estaria aqui com a gente. Teu problema é querer resolver a situação do teu paciente, é aprender uma técnica nova ou agregar um valor diferente, otimizar o teu tratamento, entregar alguma coisa de melhor. Você conhece o teu mercado de trabalho, a gente está falando para o Brasil inteiro, então eu não consigo falar da tua região, mas quantos profissionais que lidam com cirurgia venosa estética tem na tua cidade? Talvez 10, 12? Ou você está aqui em São Paulo, tem uma infinidade deles. O mercado de trabalho é extremamente competitivo e você tem consciência disso. Qual que é o teu inconformismo? É você não querer ficar no ponto profissional que você está. Você quer dar um passo além. Você quer subir na carreira, oferecer o que você tem de melhor. Então, os primeiros 2 passos para se tornar uma pessoa extraordinária, você já deu. O segundo, e o quarto e o quinto, você tem que confiar na gente e a gente vai te entregar a consistência para você aprender e para você executar os tratamentos de ponta em flebologia. Então, tem um número de profissionais aqui nessa sala gigantesco, um número de profissionais envolvidos com esse projeto aqui gigantesco. Todos eles têm um único objetivo, fazer com que você seja consistente na sua preparação e na entrega do teu trabalho dentro do teu consultório. Para isso, a gente montou esse curso, é o curso de flebologia avançado. Você viu aí durante esses meses uns highlights de como o curso funcionou. A gente tem uma proposta muito diferente aqui, que é entregar não apenas o conteúdo técnico científico de PowerPoint, mas te levar dentro de uma Flebo Suite com 2 profissionais que mais entendem de flebologia estética no país e mostrar o que eles fazem no dia a dia deles. Às vezes você vai no congresso, vê fotos de antes e depois maravilhosas e não consegue chegar nesse resultado. É porque não estão te contando tudo. Nesse curso a gente entrega todo o conhecimento que está aqui, ó, no planner que você está recebendo agora no grupo de WhatsApp. São 5 módulos que mostram a jornada do paciente dentro de uma clínica de flebologia, como fazer o tratamento com laser transdérmico, que é aqui o grande filão ganha-pão do cirurgião vascular que trabalha com flebologia estética. A gente mostra para você desde como escolher tua plataforma de laser, como ligar a plataforma de laser. O Vitor e a Aline montaram uma Flebo Suite, escolhendo dispositivo por dispositivo, montando e falando como eles funcionam.
A gente mostra para você o tratamento com técnicas associadas, tratamento ablativo das veias safenas. Não tem por que você não oferecer ablação de safena magna, parva ou safena fora de compartimento, porque é o paciente hoje em dia. A gente fala sobre lipedema, que estávamos falando agora, como otimizar o tratamento da microcirurgia de varizes, as técnicas tradicionais e, é claro, tem um módulo específico sobre espuma. Então, se você acredita no nosso projeto, se você acredita que você pode entregar alguma coisa melhor para o seu paciente, se você quiser se tornar uma pessoa extraordinária, a gente levantou aqui uma infinidade de profissionais e utilizou do que tem de melhor de tecnologia para te entregar um curso de ponta, filmado com imagem de cinema, e é claro que isso tem um investimento. Esse investimento hoje está totalmente na faixa do mercado, mas o Grupo Science baixou o preço e derrubou 35% off para te entregar por menos de R$500 por mês o melhor que você pode oferecer para o tratamento dos seus pacientes hoje em dia. R$500 por mês, oferecendo esse tipo de tratamento, você tira na metade de um período da tua manhã. Você consegue fazer o valor integral do curso, talvez numa jornada de trabalho. Então, esse investimento de R$500 por mês, você consegue tirar no teu segundo, terceiro mês, aplicando o que você vai aprender aqui. Isso aqui não é um custo, isso daqui é um investimento. E se você quiser entrar nessa jornada com a gente, e esse é o melhor momento, porque a gente vai virar o ano, então é o momento de você estudar na virada do ano e começar um 2022 melhor. É fácil, você entra agora, você está recebendo aí no grupo de WhatsApp também o caminho, www.science360.com.br, você vai ter acesso a essa página aqui. Lá embaixo você vai encontrar o nosso FAQ, onde você pode tirar todas as suas dúvidas de como funcionam os nossos cursos. E aí você pode clicar aqui no botão do curso de Flebologia Avançada, que vai te levar para a nossa plataforma. Lá em cima, naqueles 3 pontinhos, você encontra o nosso curso de Flebologia Avançado, que dá para começar a estudar ainda hoje. Se você se matricular agora, você assiste as suas primeiras aulas agora. É instantâneo, né? Obviamente que a gente tem outros cursos, o curso arterial, o curso endovenoso, e se você tiver interesse de comprar o módulo endovenoso com o Flebologia Avançado, você pode fazer isso com um desconto especial também. Mas quero te falar do desconto do Flebologia Avançado, e isso só dura 48 horas, porque a gente tem um número operacional de alunos que a gente consegue trabalhar no grupo de WhatsApp. O grupo que você está inserido hoje, ele vai ser desfeito, e os professores ficam exclusivamente dedicados aos alunos matriculados. Por essa demanda técnica, a gente faz apenas 48 horas de desconto. Então, esse valor aqui de R$ 4.669, você só consegue comprar até terça-feira e a depender da disponibilidade do curso. Então, a minha sugestão é que você acesse agora e venha com a gente aí na jornada para começar um 2022 agregando valor na sua prática. A gente tem ainda mais uma aula, a aula mais esperada da noite, com a Aline Lamaita. Vou fazer um intervalinho aqui, trocar o microfone com ela e a gente já vai começar. Oi, gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui até essa hora assistindo aí, tendo paciência para a gente dividir a informação. E coube a mim hoje falar um pouco sobre um assunto que eu adoro. Sou, inclusive, portadora, eu já estou aqui rindo e minhas veias da face já estão pulando aqui na tela. Eu falo assim, é um problema que a gente com frequência está vendo no consultório. E eu acho legal a gente discutir, porque é um assunto que, apesar de ser bastante antigo, a gente falava muito pouco. Eu me pergunto que a gente olhando, a gente vai levantar a literatura, a gente tem muito na literatura desde 2002, mostrando retirada cirúrgica de veias de face, escleroterapia de veias de face, e já o nosso queridinho laser Nd:YAG 1064, com energias que a gente hoje acho que nem usa tanto, meio altas é o meu ponto de vista, mas isso aí são trabalhos de 2012, onde esses tratamentos já eram realizados. E nessa hora eu me pergunto, gente, quando acabei minha residência em 2005, eu lembro que eu já estava afim de procurar laser endovenoso e procurar um pouco isso que vocês estão tendo aqui no curso de Flebologia Avançado. E eu lembro que foi uma dificuldade terrível na época, porque
Tinham pouquíssimas pessoas que tinham experiência. Tinham alguns vasculares aí de vanguarda, como o Benhur Parente, o professor Biak, enfim, alguns antigos que já faziam laser, mas eram pessoas assim contadinhas no dedo que a gente às vezes não tinha muito acesso. E não existiam cursos como existe hoje para você ter acesso a pessoas que tinham experiência. Eu acabei indo aprender a fazer laser no começo com dermatologistas, com as minhas amigas, que na época também não tinham experiência em laser de face. E o curioso que eu acho assim, o que mudou de lá para cá? Eu acho que o que mudou foi, drasticamente, os lasers foram aumentando a nossa frequência. Não sei se vocês lembram que nessa época, quem é da minha idade, as dermatologistas na época não tinham essa experiência, esse know-how que elas têm com aparelhos de laser e equipamentos dentro do consultório. E a partir do momento que esses equipamentos foram sendo desenvolvidos e aparecendo dentro do consultório do dermatologista, aumentou a disponibilidade de lasers para o uso do cirurgião vascular. E o que aconteceu, que eu acho que causou essa grande mudança da gente usar o laser, foi a cabeça do vascular, que começou a abrir a mente para a possibilidade de tratamentos diferentes. Hoje os jovens devem achar isso muito estranho, mas naquela época era uma coisa bastante complicada em congresso mostrar um aparelho de laser, alguma coisa que as pessoas olhavam com um certo preconceito. O Dr. Walter estava falando inclusive disso agora há pouco, e isso era bastante difícil. E hoje parece uma coisa bastante óbvia, que a gente olha, quando a gente vai pensar, principalmente em vasos de face. Na época eu fazia o quê? Escleroterapia dos vasinhos de asa nasal. E, sinceramente, fazia com muita tranquilidade, nunca tive nenhuma complicação. Mas ninguém tem dúvida hoje, olhando a anatomia da face, com a complexidade que a gente tem das veias, a interligação que a gente tem, vários segmentos avalvulados, e a gente pensar que a gente pode ter um tratamento menos invasivo, porque com escleroterapia ou com a retirada cirúrgica, a gente pode ter maior incidência de complicações, maior incidência de trombos. Então, o laser transdérmico, a partir do momento que ele entrou no nosso know-how aí de aparelhos e ferramentas que a gente pode usar no consultório, ele trouxe mais segurança, bons resultados, sem downtime praticamente. Eu falo, é um equipamento que a gente consegue trabalhar com os vasos da face sem ter nenhum tipo de recuperação depois. Pouquíssimo invasivo, se a gente for comparar com procedimentos aí que a gente fazia de flebectomia ou da escleroterapia. E o que é mais importante, eu acho que eu acho que é o que eu vejo como o grande pulo do gato, possibilidade de, com uma ferramenta só, tratar vários tipos diferentes de lesões na face. E quais que seriam os únicos pontos negativos? O custo, que hoje, cada dia, fica menor, principalmente se você está em grandes centros, com acesso que a gente tem aí a essas tecnologias. Ainda posso dizer que é um tratamento, sim, bastante doloroso. A gente tem maneiras de controlar isso, mas é um tratamento meio doloroso, que eu digo que melhorou muito com o tempo, graças às santas dermatologistas, que hoje tudo que elas fazem dói muito mais do que o que a gente faz. Então, as pacientes melhoraram muito o grau de tolerância aos procedimentos, então isso melhorou muito a nossa rotina de consultório. Porém, o grande pulo do gato, e eu acho que é a grande dificuldade, é a curva de aprendizado, que vai começar no cirurgião vascular muitas vezes na perna, comprando seu equipamento de laser ou alugando e começando a sua prática com laser, para até você conseguir se aventurar em áreas aí um pouquinho diferentes. E será que foi só isso que mudou para a gente começar a tratar tanta face? A gente sabe hoje que esse trabalho que foi publicado, foi em 2014 para 2016, a gente teve um aumento de 390% de aumento de procedimentos não invasivos na face, em dermatologia. Por quê? O que aconteceu nessa época? Selfie, gente, Instagram, Snapchat, isso que ganhou um nome, dismorfia do Snapchat, dismorfia do Instagram. As pessoas se veem mais. E aí aconteceu uma coisa extremamente bizarra. Diferenças que antigamente as pessoas iam no consultório do cirurgião plástico, do dermatologista, mostrando a foto da Gisele Bündchen ou de algum artista, agora elas iam com as próprias fotos, porém photoshopadas, pedindo que é aquele resultado que elas queriam. O que pode ser bom, porque as pessoas estão mais visíveis e vendo mais os problemas na face, mas causa aí uma série de problemas de imagem e dificuldades para a gente para atingir esses objetivos. E aí, com o ano de pandemia, botei ainda um vídeo aí de um encontro das vasculares aí, que algumas devem estar assistindo a aula, que foi o efeito Zoom. A gente nunca teve um aumento tão gigantesco ano passado como a gente teve de videochamadas, de aulas online, as pessoas fazendo tratamento de casa, fazendo o trabalho de casa em plataformas de vídeo. Então, as pessoas começaram a ficar altamente críticas com a sua própria imagem, o que aumentou de novo a incidência de procuras
para tratamentos de face. Isso engloba os dermatologistas, engloba os plásticos, mas engloba também o cirurgião vascular com as nossas veias de face. E o que a gente tem que pensar quando a gente faz uma análise disso tudo, do cirurgião vascular tratando e dessa procura aí por procedimentos estéticos na face? A gente tem que lembrar que tem 3 grupos, basicamente, que vão procurar a gente no consultório para esse tipo de lesão. Complicações, vou falar um pouquinho sobre elas. Casos realmente que tem algum caso de saúde. E nesse caso, a gente ainda está onde a gente navega muito bem, porque nesse caso o cirurgião vascular tem uma obrigação de meio, porque nós estamos tratando complicações e doenças. Mas quando a gente vai falar de face, eu diria que 90% do que aparece no seu consultório são queixas basicamente estéticas, e você não tem nenhuma doença associada e não é nenhum tipo de complicação. E nesse caso, sim, a nossa obrigação passa a ser de resultado. E isso é complicado, por quê? Porque a gente tem que ficar especialmente atento a coisas que eu acho que habitualmente nós já deveríamos ser, mas nesse caso a gente tem que ficar um pouco mais ligado, que é: esteja preparado. Escolha o seu caso, analise as possibilidades, pense que tipo de tratamento você quer fazer. Alinhe as expectativas com o paciente. Você não vai dar o resultado do filtro do Instagram. Explique corretamente qual a expectativa, quantas sessões, como é o tratamento, o que você vai fazer, qual a expectativa que ele tem que ter de resultado com aquilo que você está oferecendo. Explique as possíveis complicações. Passe por ele como é o processo. Se dói, se não dói, se tem que ficar longe do sol, se não tem, como é a orientação que você vai ter depois do procedimento. Termo de consentimento. Lembre-se que você está falando de um procedimento estético. Documentação fotográfica. É completamente irreal a gente pensar hoje num tratamento focado principalmente em estética, onde você não tem uma documentação do antes para você poder comparar, juridicamente você está amparado e para você alinhar a expectativa com o paciente. E depois disso, lembre-se de sempre ter uma rotina. Veja as condições da pele, lembre-se, uso de ácido, paciente que fez peeling, paciente que está usando ácido de forma de rotina, tem uma pele mais sensível, então aumenta a possibilidade de queimaduras. Exposição solar prévia também aumenta a chance de você ter algum tipo de lesão, então não é recomendado que a paciente esteja com a pele bronzeada. Sempre que for fazer uma sessão de face, mesmo que a paciente repita que já lavou o rosto, que não usou nenhum protetor solar, que não passou nada, tenha no consultório uma água micelar, um demaquilante sem cor e faça você a limpeza, porque com frequência você pode ter maquiagem do dia anterior, algum filtro solar que tem cor, e isso vai dar reação com o seu equipamento e vai chamuscar a pele da paciente. Sempre use algum esquema de resfriamento. Pode ser na sua própria ponteira de laser, pode ser com aqueles rolinhos de gelo. O importante é proteger a pele enquanto você está fazendo o seu tratamento. Sempre usar a proteção ocular adequada e indicada para o vaso que você está fazendo. Eu normalmente uso aquele de chumbo, porém pode usar também o protetor intraocular em alguns casos específicos. A necessidade ou não de gel e de corticoide no pós-operatório fica individualizada, caso a caso, não uso de rotina, mas cabe lembrar que o gel, por resfriar melhor a pele, pode aumentar a sua proteção, e pacientes com pele muito sensível, às vezes cabe, depois do procedimento, você usar um corticoide gel, um corticoide tópico para tirar e acalmar a pele. E aí a gente vai começar com os nossos casos, que casos a gente vai ver com maior frequência ali no consultório. Então, primeiro caso, a primeira coisa que eu acho que aparece muito no consultório, rosácea. Falando agora dos casos de saúde. Rosácea é uma doença que é multidisciplinar, não é uma doença que você vai tratar sozinho. Em geral, os pacientes vão te procurar por vasinhos finos vermelhos na bochecha, aqui no nariz, aqui às vezes na região do queixo. E você pode fazer o tratamento, geralmente são telangiectasias finas, avermelhadas, lembrar que são superficiais. Então, você vai usar spot size menores, fluências mais altas, com durações de pulsos curtas, porque é um vaso mais fino e mais superficial. Pode ser tratado também com luz intensa pulsada, mas lembrem-se, tem que estar alinhado com a dermatologista. Não adianta tratar e fazer laser cheio de vasinho no rosto se a rosácea está descompensada, não está fazendo o tratamento adequado. Às vezes precisa de antibiótico terapia e tratamento tópico. Ou você pode até descompensar ou fazer aquele caso que você parece que está fazendo e você está enxugando o gelo e aquilo não está melhorando.
Segundo caso de saúde bastante frequente no consultório, o nevo rubi. Uma lesão extremamente simples, fácil de tratar. Em geral, eu gosto de fazer 3 disparos ali, ó, como está aqui nesse desenho aqui na exposição. Angulados, também pode ser usado spot sizes menores, porque são lesões extremamente superficiais. Às vezes eles são pediculados e você pegando só na base dele, você já consegue fazer esse aqui. Você dá o disparo, você já vê ele ficando pretinho na hora ali, fechando. E por que é importante saber disso? Porque a incidência é altíssima. Eu falo que pacientes, quando chegam em 80 anos de idade, tem mais de 90% vão ter nevo rubi em algum lugar. E às vezes, se está em área de atrito, é uma coisa que você pode usar na sua máquina, otimizar o uso, e muito frequentemente, às vezes, elas têm no rosto. Eu mesma tinha um aqui que eu mesma queimei. Terceira situação de rosto que a gente usa bastante no consultório, muito comum na população idosa, lago venoso. São lesões extremamente fáceis de tratar. Como elas são azuladas, elas têm uma absorção, o cromóforo delas é muito ativo, ela absorve muito bem a luz do laser. Mas lembrem-se, qual é a grande dificuldade de tratar lago venoso? É uma lesão extremamente dolorosa, não precisa de muita energia. Em geral, use spot sizes maiores, porque são lesões que você precisa ganhar uma profundidade maior. E durações de pulsos mais longas, por quê? Porque é uma lesão que dói, e você esticando sua duração de pulso, você pode entregar essa energia de uma forma um pouco mais lenta e amenizar a dor e ter um resultado melhor. E aí você consegue ter resultados bons dessa forma como a gente está vendo aqui, paciente feliz ali no seu consultório. Depois a segunda leva aí de complicações que eu gosto de ficar atenta, que são coisas que a gente não pensa, mas que podem acontecer e podem ter tratamentos aí um pouquinho diferentes. Essa é uma paciente do meu consultório, é uma paciente que fez tratamento com peeling de fenol, com dermatologista. É um peeling extremamente agressivo, deixa a pele super fininha, parecendo um papel, e as veias dela, ela ficou com uma cara assim praticamente mumificada, todas as veias aparentes. Qual que é a dificuldade? O que a gente tem que entender nesses casos? É uma veia retícula. Os parâmetros de laser são todos iguais. A gente seguia mais ou menos como a gente trata os vasos de perna. Só que quando a gente está falando de rosto, a gente tem que lembrar que toda vez que você vai tratar um vaso que está perto demais em superfície óssea, ele reflete mais, ele vai ter uma absorção, ele faz mais refração. E você tem que tomar um cuidado extra para você não ter machucar aquela pele. Cuidado que a pele é muito fininha. Então, esse tipo de lesão, você às vezes não pode usar uma energia muito alta, porque senão você vai acabar machucando, porque aquela pele é praticamente um papel ali em cima do vaso. Então, são lesões que a gente pode tratar e está associado aí com os nossos colegas dermatologistas, com frequência ando pegando pacientes também com pós-preenchimento de olheira que dilatam alguma veia aqui na região infraorbicular após o preenchimento por falha de drenagem. Em geral, acompanhe um tempo, espera acomodar, a maioria vai regredir sozinho, mas eventualmente vai ter que entrar o cirurgião vascular depois para associar esse caso. Outro caso, hoje, graças a Deus, a gente vê menos no consultório, mas essa é uma paciente minha que foi submetida a tratamento com metacrilato, que é uma substância que é injetável, mas que não é reabsorvida. Teve complicações sérias, tratadas depois com cirurgião plástico, para fazer cirurgias por dentro da boca para tirar excesso de preenchedor, mas ela faz ciclos de corticoide com frequência, porque ela faz muito processo inflamatório. E quando ela chegou comigo, ela chegou nesse estado que vocês estão vendo aqui do lado de cá. E por que eu acho legal mostrar esse caso? Porque a primeira vez que eu tratei, a gente não sabia. A gente supõe que é metacrilato, mas a gente, na verdade, não sabe o que foi injetado, em que plano foi injetado e o que ela tem no rosto. Então, nesse caso, você vai usar um spot size longo, um spot size maior, que você vai aprofundar, vai ter reação com uma substância que você não sabe o que é. Então, nesse caso, a opção qual é? Angular a sua ponteira, fazer superficializar esse feixe para você tratar a veia de forma mais superficial, para você evitar contato com o que está ali embaixo e você não está vendo. As primeiras sessões dela eu fiz com ponteirinha com spot size de 3, ela chegou a ter uma melhora, fiz só um retoque depois, mais na segunda sessão em algumas veias maiores, mas já angulando bastante com a ponteira de 6, porque eu já tinha visto a resposta, e esse é o controle que a gente tem agora de acompanhamento dela. Ela nunca chegou a zerar, porque ela todo ano chega a fazer ciclos de corticoide. Pacientes masculinos, acho que seria a queixa mais frequente aí dos homens, esses vasinhos aqui de asa nasal, das mulheres também, mas acho que é uma coisa que o público masculino acaba procurando bastante por estética em consultório. Asa nasal é uma área que é gostosa de tratar, mas sempre lembrar qual que é o grande senão da área de asa nasal.
Spot sizes pequenos, 2, 3. O Vitor sempre brinca que ele gosta de usar o de 2, eu não gosto de spot de 2, eu gosto de usar o spot de 3, porque eu acho que ele superficializa muito, faz mais crostinha, eu prefiro trabalhar com o de 3. A gente, nesse caso, pode usar fluências mais altas, mas durações de pulso você vai adequar aí de acordo com a cor do vaso e com a sensibilidade do paciente. E cuidado em asa nasal com o uso de spots maiores. Por quê? Porque você pode aprofundar o feixe e fazer lesão de cartilagem, que é o maior pesadelo que você pode ter num caso de face, porque é uma lesão extremamente difícil de ser tratada depois e de ser reversível. Como você evita isso? Asa nasal e vasinhos, telangiectasias de face. Evite ficar passando várias vezes, eles não permitem você ficar fazendo várias passadas. É uma passada, com a sua energia mais acertada. Você viu que a energia está boa? Ótimo. Não está boa? No próximo disparo você ajusta. Ficou bom? Continue. Faça uma sequência para você prestar atenção onde você está dando disparo, para você não voltar nessa lesão e passar de novo. Menos é mais em vaso de face. Melhor que ele volte na próxima sessão reclamando que não melhorou do que com uma buraquinho no nariz ou com alguma lesão de face para você contornar. Na próxima sessão, você ajusta a sua energia e faz de novo. Asa nasal aí de sexo feminino, também outra lesão mais ou menos nos mesmos parâmetros da anterior, mas que eu acho que é mais frequente da gente ver aí no consultório, casos às vezes um pouco mais suaves. Veias temporais. São veias que a gente fala que as causas completamente diferentes. Eu falo que isso acontece frequentemente. Mulheres mais magras, passaram dos 40 anos, a gente tem aí perda dos coxinhos de gordura da face, associado a filamento de pele, perda de gordura e dilatação das veias por processo normal de envelhecimento. Então, essas veias começam a ficar mais aparentes. E nesse caso, é possível sim tratamento com laser e os resultados são excelentes e dão uma sensação de rejuvenescimento realmente. Qual a grande dificuldade em veias temporais? Proximidade com o osso, então cuidado nas áreas muito próximas do osso. Eu falo que cuidado com a sobrancelha do paciente, para você não fazer uma epilação aqui no final e nem com a micropigmentação da paciente. E são lesões altamente dolorosas. Eu falo que dá uma sensação de enxaqueca, de dor de cabeça cada vez que você vai dar o disparo. Mas, por outro lado, diferente de lesões telangiectásicas de asa nasal, essa sim é uma lesão que te permite 2, 3 passadas, com calma. Faça uma passada com spot size maior, duração de pulso longa para doer menos, gela bastante, passa de novo e você vai até você ver o resultado que você quer, que é uma alteraçãozinha ali de pele, uma contração, alguma de vaso, uma contração, para você saber que você chegou ali no seu endpoint. E esse é o resultado que eu tive aí dessa sessão. Com uma sessão, você consegue resultados excelentes. Essa é uma outra paciente minha, eu gostei de mostrar esse caso, por quê? Porque aqui a gente consegue ver como a realidade aumentada pode ajudar nesses casos de face, eu acho que seria nas veias temporais e nas veias frontais aqui das testas, onde elas podem ajudar mais, porque durante o disparo você às vezes consegue ver o afilamento dos vasos. Nas veias frontais, que eu vou mostrar mais para frente, eu acho que ainda é melhor, porque é frequente quando você jogar o frio, ela se contrair, você não enxergar mais a veia depois que você está fazendo, aí você pode marcar com um lapisinho ou fazer outro tipo de cuidado, ou usar uma realidade aumentada para você ver aí o resultado final. Essa foto de cá é o aspecto endpoint que eu tive exatamente depois que eu fiz os disparos, e aqui o resultado final dela acompanhando agora. Aqui, inclusive, a mesma paciente, virada de frente, a veia frontal dela, mostrando aqui. O que é legal de veia frontal, gente? Porque hoje a gente sabe, a gente consegue prever o resultado. Quem é paciente que vai chegar com essa veiona, tipo eu aqui? Quem vocês sabem dizer quem é que vai responder bem e quem não vai? Em geral, passou dos 40 anos, paciente um pouquinho mais velha, perfil mais magro, veia mais flácida, e você está vendo a veia muito bem, em geral é uma veia que é mais flácida, já tem sinais de envelhecimento e você vai ter um resultado legal. Quem é a paciente que você vai apanhar mais? Aquela jovem de 20 anos que quando vai fazer a selfie vai dar risada, aquela veia pula, mas que você não vê um azulado, você não vê um aspecto, realmente você não está enxergando a veia. Mas nosso objetivo aqui na veia frontal, às vezes, não é tirar a veia, mas sim diminuir a complacência para que ela fique mais discreta e ela não pule na hora que a pessoa vai rir, na hora que a pessoa vai tirar uma foto, e ela vai se exaltar, que é nesse momento que a veia salta e vai ficar mais aparente. E nesse caso, mesma regra de energia das veias temporais. Spot sizes maiores, durações de pulsos longas, porque é uma veia que dói bastante para fazer.
Veias aqui embaixo do olho, que dão aquela sensação de olheira, são veias bastante frequentes da gente tratar no consultório. São veias muito felizes, que eu falo no resultado, que em geral, com uma sessão, 2 no máximo, você já tem um resultado excelente, e os pacientes têm uma melhora importante. E são veias que não precisam de energias muito altas. Nesse caso, como é uma veia mais azulada, que parece ter um perfil um pouquinho mais profundo, acabei usando o spot size de 6, mas se ela tivesse, por exemplo, no resultado, que aqui, como ela final, me procurando no consultório, também você poderia usar um spot size menor. Mas lembre-se que não é só o calibre que a gente vê para escolher spot size, mas principalmente a profundidade. Então, apesar dela estar mais fininha, ela é uma veia que ainda tem um planinho menor, então maior, mais profundo. Então, às vezes, é melhor você continuar com o seu spot size de 6 e fazer uma segunda sessão. E cuidado nesse tipo de vaso, principalmente com várias passadas, você pode fazer com calma, mas nunca faça stacking, porque é uma área sensível, pele mais fina e a chance de você machucar é maior. Aqui outro exemplo de paciente no consultório com energias aí similares, mas esse é um típico problema que a gente tem de queixa no consultório de pacientes aí um pouco mais jovens. E a veia que sempre me perguntam no consultório, quis mostrar uma que eu tenho bastante casos aqui que eu faço, dessa veia que a gente tem aqui acima da sobrancelha, para cima aqui do olho, que podem ser tratadas? Podem, e elas respondem muito bem. Só temos que ter o cuidado com a proteção ocular. Eu não uso protetor intraocular, porque eu sou sinceramente da opinião que se o negócio está precisando botar um protetor intraocular, que ela está exatamente aqui em cima do olho, ninguém está vendo essa veia. Eu trato o que está para fora, em geral ela já fica satisfeita. Nunca cheguei em uma que realmente precisei tratar esse segmento. Mas o que é importante nisso? É a gente ter o cuidado de ter uma assistente em sala para você conseguir projetar a veia para fora do globo ocular, para fora aqui desse côncavo e fechar com o seu protetor e sempre fazer o disparo em direção oposta para você nunca disparar em direção ao olho da paciente. E, em geral, com uma sessãozinha única, você consegue um resultado fantástico desse, a paciente fica super feliz com você. E uma lesão que antes ela nem sabia que ela podia ser tratada. E o que eu acho legal disso? Porque a gente já tem a plataforma no consultório, você já está usando para fazer perna, e eu acho que o grande pulo do gato é você ampliar os seus horizontes para tratar lesões diferentes aí que normalmente a gente não pensava em tratar e que hoje está no nosso alcance e que realmente é da nossa especialidade para tratar, porque são vasos que podem ser tratados. Obrigada, gente. Puxa vida, Aline, que legal, meu. Sério. Como é bom ver alguém que sabe o que está falando falar muito bem sobre um tema que acho que todo mundo que faz laser tem muita dúvida, né? Minha pergunta para você, logo de cara, é: qual é a principal, a maior complicação que você já viu acontecer? Não precisa ter sido necessariamente com você. E assim, o que fica de dica para quem está começando não fazer? Porque todo mundo fala o que fazer, né? Mas assim, qual é a maior cagada, né, que pode acontecer? Eu falo que a maior cagada, porque eu falo de face, em geral, para mim, parece com a maior insistência com o matching. Eu falo que o maior problema que a gente tem não é o paciente, não é o caso, é o médico. É controlar a sua ansiedade. Entendi. Porque é aquele paciente que vem com matching, e aí você fala, não mexe, deixa descansar, a pessoa mexe, aí piora, aí mexe, piora. E aquela ansiedade em resolver rápido. Eu acho que vaso de face é um vaso que, em geral, responde bem, responde fácil. É uma paciente que é facílima de lidar, porque, gente, quem quer... Você está tratando a cara, ela está morrendo de medo de você fazer uma machucado no rosto dela. Então, ela respeita a sua decisão. Diferente de perna, que a gente fica com aquela pressão do paciente para dar um resultado rápido, paciente de face geralmente é uma paciente mais tranquila. Sim. Se você alinha direito a expectativa, olha, eu vou fazer uma sessão, na próxima eu vou ver, eu vou ajustar, é muito difícil você errar. Você não pode ser afoito. Deu um disparo, viu que não foi legal? Muda, não vai dar todos os disparos. Todas as maiores complicações que eu vi eram assim, uma energia mal calculada, uma coisa que você vê que está machucando e a pessoa, em vez de naquela hora mudar, ela continuou e depois, meu Deus. Entendeu? Porque na hora, naquele afã de querer resolver em uma sessão só. Então, menos, eu falo sempre que face, menos é mais. Boa. E de ponto de vista prático, assim, se a paciente chega a primeira vez, você está conhecendo ela, você já tem aquele negócio de tipo, então vamos ali e já vamos fazer? Ou você acha que exige uma certa preparação, tem até mesmo, sei lá, passar anestésico local? Como que é a rotina sua mesmo? Não, vaso de face é o que é o mais fácil, que se quiser já marca direto a sessão.
Entendi. Porque geralmente não tem nenhum preparo. A não sei que tem alguma lesão, um hemangioma, alguma coisa que eu pense em alguma coisa diferente. Mas esse universo da estética, geralmente a paciente chegou, não sei que esteja bronzeada Sim. ou com alguma outra lesão. Assim, recentemente eu atendi uma paciente, foi semana passada que ela veio, mas tinha acabado de fazer um peeling de CO2, com o cara tudo machucado. Falei, não, vem semana que vem, deixa Aí é cicatrizar. demais. E aí a gente faz. Mas não existe nenhum preparo. Se não está bronzeada, não tem nada, a gente já faz. Legal, legal. Queria fazer uma pergunta para a Aline, que é o medo da maior parte dos cirurgiões vasculares é mexer em face, né? O que você daria qual o pulo para a pessoa perder esse medo e começar a tratar a face? Assim, o que foi o seu gatilho para isso? Porque você fala para a maioria dos cirurgiões vasculares, não quero, não mexo, eu tenho medo, vai dar problema, face, é rosto. E o que foi para você, assim, qual foi o gatilho? Falar assim, não, vou mexer em face. E faz bem hoje, né? Essa que é a questão toda Eu também. sempre trabalhei, desde que eu comecei a sair da residência, eu sempre trabalhei em consultório de dermatologista. Então, eu tenho zilhões de amigas dermatologistas. Eu falo que eu trabalhava naquelas clínicas que eram aquelas várias dermatologistas, eu era vascular da turma. Uhum. E o que eu percebi ao longo do tempo, ainda bem que só tem vasculares aqui, é que dermatologistas, elas decoram muito parâmetro. Elas não sabem regular a máquina de laser. Elas decoram, porque é muita coisa para elas dominarem. É pigmento, é rejuvenescimento, esse aqui é para isso aqui é para aquilo. Então, existem uns protocolos e elas decoram aquilo, elas vão repetindo. É claro que elas pegam, se elas fazem umas lesões muito repetitivas, elas acabam pegando um pouco do traquejo do que elas vão usar. Mas não existe isso que a gente vascular tem de raciocínio clínico em cima do vaso, que não existe uma receitinha de bolo para fazer igual em tudo. Só que quando a gente começa a pegar a mão na perna, a gente entende mais ou menos o que você pode aplicar aqui no rosto. E se você tem paciência, vai fazendo aos pouquinhos, você começa aos poucos a pegar o traquejo. E o que é legal é, se a gente tem medo de tratar vaso de face, confia em mim. Dermato nem põe a mão. O que elas fazem? Luz pulsada. O que não saiu na luz pulsada, elas vão mandar para você. E aí você vai fazer e devolver para ela. Elas vão te amar para sempre, porque você está resolvendo uma coisa dela e devolvendo a paciente. Então, eu acabava vendo muito caso junto com elas. Então, eu recebo muito caso de dermatologista. E essas veias mais calibrosas, elas realmente não mexem, porque elas não têm traquejo com Nd:YAG e Long Pulse. Elas não usam muito essa plataforma. E aí, quando você começa a fazer claro que você vai começar tímido, fazendo telangiectasia de asa nasal, com um pequeno, que eu acho até que é o que é mais complicado de fazer, porque é o que mais você erra, faz crosta, às vezes usa spot size muito pequenininho, acaba machucando mais pela insistência e energia muito alta. Então, é paciência, treinar bastante perna primeiro, para você pegar mão no aparelho e traquejo de aparelho, depois você começa a brincar no rosto. Essa dica é boa mesmo. Eu sei que não é o tema aqui da aula, mas acho que vocês também talvez tenham essa dúvida. Mão, você tem feito mão? Conta pra gente aí. Eu admito que eu sempre quis muito fazer mão, mas eu nunca descobri. Eu estava conversando com a Matuse até recentemente para ela aprender a fazer com endolaser. Ele estava fazendo algumas experiências, mas sei que ninguém tem uma casuística muito grande. Ninguém, então, a não ser aquele cara de Abu Dhabi, né, que faz nas árabes com a mãozinha de fora. Mas eu já tive alguns pacientes procurando para fazer. Mas não vou mentir que 90% das vezes, quando elas vêm procurar a mão, o problema não é a veia, é o envelhecimento da mão. Sim. E eu sempre busco primeiro mandar para dermato, fazer um radiesse, fazer um bioestimulador de colágeno. Entendi. Porque melhora aquele godinho, melhora a consistência e elas já ficam satisfeitas. Por coincidência, recentemente, essa semana eu fiz 2 mãos. Mas uma num perfil mais velha, nesse sentido, assim, que já tinha feito radiesse, uma profissional de saúde, inclusive, veio para tratar. Eu fiz com espuma. E gostei bastante do resultado, Legal. pelo menos inicial. E a outra é uma paciente mais jovem mesmo, com uma veia mais bojudona, assim, que realmente fazia uma coisa muito feia em cima da mão e que eu tratei, fiz espuma, né? Entendi. Que legal. Mas não sei te dizer resultado a longo prazo, eu te conto depois. Boa, tá bom. Compromisso. E esses vasinhos em pós-operatório de ritidoplastia, quanto tempo você espera para começar a fazer? Porque eu acho que tem uma reação inflamatória, de cicatrização, né? Sim, a gente vê muito assim, prótese de mama, veias mais dilatadas aqui na região do seio, eu vejo bastante também. E da rítida a gente vê muito nessa linha aqui, ó. Em geral, eu espero o plástico da alta, eu nunca peguei nenhum caso muito recente de pós-operatório, eu acho até o contrário, que elas na hora, como tá meio inflamado, cicatrizando ali, elas nem reparam muito no vasinho naquele primeiro momento. Então, elas chegaram para mim, às vezes, 3 meses, 4 meses depois da cirurgia.
E aí eu já tratei. Mas eu esperaria realmente acomodar, não sei se pelo menos aqui uns 2 meses, para dar aquela que você vê que não tem mais processo inflamatório, não está inchado, enfim, para você conseguir ver o que realmente acomodou e aí complementar o tratamento. Porque geralmente são telangiectasias, é difícil fazer veias mesmo nessa região depois de rígido. E as telangiectasias de face respondem bem melhor do que de perna, né? Muito, muito melhor. Porque é isso que eu falo, face é uma área muito grata, porque as respostas são melhores. É mais fácil de fazer. Eu, por mim, fazia rosto o dia inteiro. Porque é mais fácil, o paciente fica feliz sempre, é muito difícil você errar, elas são tranquilas. Então, é um tratamento que é muito grato para a gente de ver o paciente. Geralmente, elas não sabem que pode tratar. Então, elas te procuram e ficam felizes, porque elas não sabiam que podia tratar aquilo. Às vezes, quando eu posto no Instagram vídeo de face, vem paciente minha de anos, doutora, a senhora trata isso? Porque ela nunca tinha me mostrado, porque ela não sabia o que eu fazia. E eu admito que eu sou das antigas, eu não fico procurando defeito nas pessoas no consultório e falando você tem que tratar isso, aquilo, a não ser que seja uma coisa muito evidente. Mas essas telangiectasias de rosto respondem muito bem, e melhor até do que as de asa nasal, a não ser as que são relacionadas com a rosácea, que às vezes precisa da dermato junto para acompanhar. Muito bom, Aline, muito legal, muito legal. Queria agradecer de novo a sua participação, não só hoje, mas em toda a organização, em toda a confecção desse curso. Acho que sua presença engrandece demais o toque feminino, que na verdade acabou dominando mesmo todo esse lado aqui nosso da flebologia. Queria agradecer os 273 que estão presentes ainda com a gente. Poxa, quase 10 horas da noite, ter tudo isso de gente assistindo. Muito obrigado, então, para vocês que ficaram até essa hora com a gente, tá? Queria dar um último recadinho de quem está interessado, então, no curso, entrar lá no science360.com.br, tá? Já tem lá as condições. Nos grupos de WhatsApp, a gente vai continuar interagindo, colocar nessas próximas 48 horas aí, a gente vai ter o código para ter o desconto. Depois, esses grupos serão desfeitos, vão ficar só as pessoas que estão no curso com a gente. E último detalhe, né, a gente tinha falado antes, a gente vai fazer depois para o pessoal que ficar no curso, né, que comprar o curso, a gente vai fazer aquele webinar falando um pouquinho sobre planejamento e precificação do tratamento com laser transdérmico, né? Vai ser para o pessoal que estiver com a gente no curso, vai ser feito mais tarde. Então, Dr. Walter, Vinícius, Aline, agradeço todo mundo de novo. Pessoal que esteve com a gente, muito obrigado. E esperamos vocês agora na sexta e no sábado, que a gente vai ter o nosso congresso Science Online 2021. Vai ser a sexta-feira arterial e o sábado venoso, começando às 4 da tarde, online. A gente vai usar também os grupos para amplificar essa divulgação. Muito obrigado, pessoal.